Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí, estudando bem, se preparando para a prova do Enem, se ligando nos temas fundamentais do Enem, olhando todas essas aulas, biologia com o Cornélio, e a química com o Paulinho, e a redação com a Cleusa, e linguagens com o Marlos, e a filosofia com o Denis. Que legal, pessoal, vocês têm um grupo bem forte, um grupo bem coeso e um grupo bem ligado nas provas do Enem, nas questões do Enem, na realidade do Enem, para te preparar, para te deixar bem tranquilo, porque bem preparado para fazer as suas provas do Enem e arrasar no seu resultado. Eu quero ver aí o pessoal batendo 800 pontos no score final, eu quero ver vocês batendo 850 pontos, legal? Se vocês chegarem, combinem aí, né? Coloquem para vocês o seguinte projeto. Cara, mais de 800 pontos, se você conseguir fechar 800 pontos no seu score final, a gente está falando assim de você entrar nas melhores universidades públicas do Brasil sem problemas nenhum. Talvez você não entre nas universidades ou nos cursos que você mais quer, mas certamente em uma boa universidade pública você entra com um score desse sem problemas nenhum. Engenharia, direito, comunicação social, medicina 850, por aí, você vai estar muito bem preparado. Então, combine isso, pessoal. Vamos lá, vamos se esforçar, vamos estudar, vamos ler, vamos resolver as questões, vamos pegar as provas do Enem na internet, vamos ler livros, vamos resolver exercícios, vamos nos preparar bem para chegar nesse resultado final e, muita festa, muita alegria e muita vida boa dali para frente, porque é uma boa formação universitária, muitas garantias de uma boa carreira dali em diante. Tá bom? Tô com vocês nesse combinado e vamos então continuar as nossas conversas sobre ciências humanas. Vamos continuar a nossa conversa sobre sociologia e hoje com um tema divertidíssimo, nessa nossa aula 9, com um tema bem interessante, bem gostoso de se discutir, que são os anos 60, né? Que são os anos da contracultura, da transformação social, são os anos dos hippies, são os anos, né, do paz e amor, são os anos que a gente estereotipou bastante, né? Que a gente olha até com uma certa graça, com uma certa comédia, mas que foram anos muito decisivos para a nossa realidade de hoje. Com certeza, o mundo não seria o que ele é se as coisas que aconteceram nos anos 60 não tivessem acontecido. Então, vamos conversar, vamos entender melhor por que os anos 60, mesmo sendo tão divertidos, tão alegres, tão animados, foram também tão conturbados, tão acalorados, tão polêmicos, tão críticos, né? E fizeram a nossa sociedade ser diferente do que ela seria, sem estes eventos e acontecimentos dos anos 60. Legal? E para a gente conversar então sobre esse tema, a gente precisa lembrar das coisas que aconteceram aí nos anos 60 e tentar entender como é que eles marcam a nossa realidade. Então tá aí, pessoal, um quadrinho que eu peço para vocês se ligarem, para vocês ficarem espertos com esses temas, com esses eventos, com estes acontecimentos. Certamente o mais importante deles é a Guerra do Vietnã. Por quê? Quando nós falamos de Estados Unidos, e os anos 60 foram particularmente importantes dos nossos vizinhos do norte, a Guerra do Vietnã,
que está associada ao contexto da Guerra Fria. Então é aquela coisa, né, pessoal? Vamos lembrar aqui, Guerra Fria é um tema de geografia, é um tema de história, esses professores vão tratar desse assunto com vocês, mas vamos lá. Guerra Fria, a divisão política, cultural, científica, econômica, sobretudo do mundo, entre o capitalismo capitaneado pelos Estados Unidos de um lado e do outro a União Soviética socialista capitaneando. Muito bem, essa divisão arrastava o mundo todo com ela. Ou você estava do lado dos Estados Unidos ou você estava do lado da União Soviética. Não havia meia escolha, não havia autonomia dos países diante dessa bipolaridade mundial. Muito bem, basta lembrar a vocês aqui a importância da Revolução Cubana de 1959, porque nos pés dos Estados Unidos, né, para vocês terem uma ideia, dá para ver a ilha de Cuba lá do fim da Flórida, o estado quase caribenho dos Estados Unidos. Então, no pé dos Estados Unidos, eclode uma revolução que aquele país vai se tornar um país socialista. E aí, com vários acordos com a União Soviética. Então, olha só, né, como esse momento é conturbado, é delicado na nossa realidade contemporânea. Bom, muito bem. Diante dessa divisão do mundo, esses países, Estados Unidos e União Soviética, não entravam em conflito direto. Por quê? Porque se entrassem, basicamente a gente não estaria aqui. Basicamente a gente estaria já... o mundo já teria explodido. Porque era uma quantidade de armas nucleares tão grande que esses países ainda têm até hoje, que se eles resolvem ir para uma guerra, basta um explodir uma bomba daquela que vai ser uma reação em cadeia. Então, esses países tomaram muito cuidado para não entrar em guerra direta, explícita, um contra o outro, ok? Tanto que havia uma série de discussões, eles se comunicavam por meio de diplomacia, por meio de espiões. Havia uma conversa constante entre norte-americanos e soviéticos, porque eles fizeram ao máximo um esforço para não entrar em guerra. Só que eles brigavam entre os países. Então a Guerra da Coreia, por exemplo, Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. A Coreia do Sul foi apoiada pelos Estados Unidos, como é até hoje, enquanto a Coreia do Norte era apoiada pela União Soviética, hoje pela China, e é um conflito que ainda não terminou, que dividiu a Península Coreana em razão da Guerra Fria, com o apoio dessas duas grandes potências, mas que, no papel, oficialmente, não foi União Soviética contra Estados Unidos. Foi Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. O mesmo aconteceu no Afeganistão na década de 80. A União Soviética invade o Afeganistão, mas os Estados Unidos não entram na guerra. Eles dão armas para as milícias afegãs se defenderem contra os soviéticos. Interessante, né? Você sabe qual era uma dessas milícias afegãs que os Estados Unidos deu dinheiro, deu armas para eles se defenderem contra os soviéticos? O Talibã. Como a história é circular, não é, pessoal? O Talibã foi armado pelos Estados Unidos para 20 anos depois se tornar uma das principais redes terroristas, fanáticas do mundo árabe, né? Tanto que o Talibã está totalmente associado à Al-Qaeda, que foi uma das, ou melhor dizendo, foi a responsável na figura do Osama Bin Laden pelos ataques de 11 de setembro. Muito interessante isso, muito bem. A Guerra do Vietnã, idem. A Guerra do Vietnã foi um problema entre o Vietnã, entre exércitos vietnamitas
ambos apoiados, um pela União Soviética, outro pelos Estados Unidos, e foi uma guerra que arrastou os Estados Unidos por 20 anos e consumiu uma série de recursos, uma série de pessoas, principalmente, porque os Estados Unidos se embrenhou naquela selva que era super bem conhecida pelos vietnamitas e eles não sabiam guerrear ali. Mesmo tendo mais força militar, mais força econômica, mais pessoas, eles estavam perdendo a guerra. Uma guerra que durou por 20 anos e que, consequentemente, começou a gerar críticas internas ao país. Porque imagine vocês, então, quando você vê tanto dinheiro, tantos recursos e tantas mortes, e sabe o que é interessante aqui, ó? Lembrem-se, nessa época, deixa eu mudar a corzinha, a televisão estava transmitindo os eventos da guerra. Então você tinha fotos, você tinha correspondentes, você tinha imagens da guerra pela primeira vez na história chegando nos Estados Unidos. E a população começou a ver toda aquela carnificina, todo aquele horror e começou a questionar a participação dos Estados Unidos naquela guerra, dizendo, olha, para que a gente está se embrenhando num país do Sudeste Asiático, gastando milhões e milhões de dólares, matando nossos jovens por nada, por uma divisão do poder. Então, é a partir daí que as pessoas começam a falar, façam amor, não façam guerra. Começam a fazer toda uma crítica à participação norte-americana na guerra, falando em amor, falando em uma união, falando em camaradismo, né, em camaradagem, falando em tudo aquilo que era o contra do que uma guerra representava. Isso foi muito forte numa cidade chamada São Francisco, ok? No norte da Califórnia. Nessa cidade começaram a surgir pessoas que usavam umas roupas de flores estampadas, começaram a usar flores no cabelo, aqueles óculos redondinhos, aquelas calças boca de sino. E, junto com a consolidação da indústria fonográfica, tá? Deixa eu mostrar, perdão, não estava lá, né? Nos slides com vocês, está aí, ó. Consolidação da indústria fonográfica, ou seja, a mundialização do rock and roll, que é representada nesse grande festival, Woodstock, que acontece ali perto, né, de São Francisco, em 1969. Então é toda essa cultura do rock and roll, da música. Pela primeira vez os discos estão sendo vendidos às milhares de unidades. Discos de músicos como Janis Joplin, como Jimi Hendrix, né, de bandas como os Beatles invadindo os Estados Unidos. A invasão dos Beatles é um pouquinho mais cedo, mas nessa época eles estão super paz e amor, todo antenados nessa cultura dos hippies, né? É justamente disso que a gente está conversando aqui, os hippies começaram a surgir em São Francisco, misturando essa crítica à guerra do Vietnã com a música, com essa mudança no comportamento, com essa mudança no seu estilo de vida. Então, junto com os hippies e com essa crítica à guerra do Vietnã, vem toda uma crítica cultural aos Estados Unidos. Porque esses jovens que estavam estudando nas melhores universidades norte-americanas, em Berkeley, em Texas, em Columbia, em Stanford, esses jovens começaram a se perguntar assim, olha, cara, eu não quero viver essa vida que vocês mais velhos vivem. Eu não quero me formar, aí me casar, ter filhos, comprar um carro, viver em uma casinha de subúrbio. Sabe esses filmes norte-americanos, assim, que mostram uma vida toda certinha? Eu moro em uma casa de subúrbio, pego o meu carro, dou um beijo na minha mulher que eu conheci lá na high school, com quem eu tenho 2 filhos, vou trabalhar em um escritório das 8 às 6 para voltar para minha
minha casa e ter essa vidinha até eu me aposentar. E eu não quero isso. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer a vida, eu quero viajar pelo país, pelo mundo, eu quero amar mais pessoas, eu quero me conhecer, eu quero conhecer outras culturas. Então, em todo esse momento, começa a surgir toda uma crítica cultural, aquilo que você pode chamar de American Way of Life. Né? Esse estilo de vida americano começa a ser criticado neste momento. Não só o estilo de vida, mas também as leis norte-americanas. Isso mesmo, porque em conjunto com essas críticas, eu pulei um elemento aqui, uma característica que eu já volto para ela. Você tem toda a luta dos negros norte-americanos, liderados pela figura do Martin Luther King Jr., um protestante, um líder religioso, um pastor religioso dos Estados Unidos, que era o grande chefe, era o grande líder de toda a luta pelos movimentos, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Porque aqui, pessoal, vocês precisam lembrar o seguinte: muito se fala, o apartheid na África do Sul, aquele conjunto de leis que separou brancos e negros lá na África do Sul, né, que durou por quase todo o século XX e é contra o apartheid que o Mandela é preso e depois se torna presidente da África do Sul, o primeiro presidente negro da África do Sul. Mandela, que infelizmente também veio a falecer ano passado ou retrasado, se eu não me engano. Pois é, mas a gente fala do apartheid sul-africano e se esquece de lembrar que houve um apartheid, uma separação entre brancos e negros fortíssima nos Estados Unidos, até a década de 60, 70. As Jim Crow Laws, ou as leis de separação, de segregação racial nos Estados Unidos foram muito fortes, foram muito impactantes. Essas leis, elas diziam o seguinte, os norte-americanos que defendiam essa lei gostavam de dizer o seguinte, vou escrever aqui para vocês, deixa eu apagar e eu escrevo aqui embaixo para vocês. Eles gostavam de dizer assim, separados, mas iguais. Iguais uma ova. Iguais uma ova, pessoal. Eles eram separados, mas muito desiguais. Por quê? Branco andava na frente do ônibus, negro andava atrás. Escola para branco, escola para negro, hospital para branco, hospital para negro, bairro para branco, bairro para negro. Isso era lei. Casamento entre branco e negro era proibido por lei em muitos estados norte-americanos. Só que daí você vai dizer, eles são separados, Leonardo, mas as condições eram as mesmas? Claro que não. Você olha para a escola do branco, uma escola bem legal, bem arrumada, funcionando. Olha para a escola do negro, caindo aos pedaços, faltando professores, faltando estrutura. Você olha para o hospital dos brancos, para o hospital dos negros, a mesma coisa. Então eram umas coisas assim, como assim? Por quê? Só por causa da cor da minha pele a gente vai sofrer esse tipo de segregação, esse tipo de discriminação, esse tipo de inferiorização? E o caso do ônibus é muito emblemático. Brancos na frente, negros atrás. Se os bancos de trás estiverem cheios de negros e não tiver nenhum branco sentado na frente, o negro não pode sentar. Ele tinha que viajar em pé lá atrás, mesmo com o banco de branco vazio. Então, uma série de acontecimentos, de pessoas que não aceitavam essas leis, que criticavam essas leis, que se manifestavam contra essas leis, que faziam coisas contra essa lei. Por exemplo, tem uma mulher, que eu não me lembro o nome dela agora, que ela, em um dado momento, sentou num banco de branco. E à medida que os brancos entravam no ônibus, começaram a falar, olha, sai daqui, você não pode, você é negra. E ela falou, eu não saio, eu tenho direito. Por quê?
Porque eu sou mulher, porque eu sou cidadã, porque eu sou igual a vocês. A cor da minha pele não muda nada, não me difere de vocês em termos jurídicos. Então eu vou continuar aqui. Cara, esse caso foi tão forte que o ônibus parou, ele não ia mais e virou um caso jurídico que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos e que finalmente eles decidiram o quê? Que a mulher estava certa. Então, os anos 60 estavam com essa questão das leis segregacionistas em disputa pelos negros norte-americanos. E o Martin Luther King foi um dos grandes líderes. Lembrem vocês também que neste mesmo momento, em razão dessas lutas por mais liberdade, por mais direitos civis, por mais igualdade, também surgiram os Panteras Negras. Né? Um grupo aí mais violento de negros, um grupo armado, né? The Black Panthers. Esses caras diziam o seguinte: bom, se a polícia é a polícia dos brancos, nós vamos ter uma polícia também, uma polícia que vai vigiar os bairros negros. E se a polícia dos brancos tentarem entrar nos bairros dos negros, a gente não vai deixar. Então eles andavam com armas, eles fechavam o punho assim, faziam essa manifestação, ficavam com os punhos cerrados, levantados para cima. Nas Olimpíadas de Tóquio, 2 atletas negros norte-americanos que ganharam no atletismo medalha de ouro e prata, eles foram receber a medalha e fizeram este punho cerrado. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles perderam suas medalhas. Então vejam como o contexto era atribulado, era fomentado, era acalorado, era polêmico, era violento dentro dos Estados Unidos. E para piorar as coisas, ou para deixar as coisas mais interessantes ainda pelo ponto de vista sociológico, lembrem-se que a pílula anticoncepcional estava chegando ao mercado e o que estava fazendo? Ora, as mulheres agora podiam controlar a natalidade. E as mulheres começaram a criticar, elas começaram não só pela pílula anticoncepcional, mas também por uma série de discussões, de esclarecimentos, de reivindicações, as mulheres começaram a dizer o seguinte: olha, por que eu tenho que ficar em casa, cuidando da casa, né, cuidando dos filhos, e você aí, homem, vai para a rua, vai trabalhar, você tem uma carreira profissional e eu não? Por quê? Por que essa divisão? Eu também quero ter uma carreira, eu também quero estudar, eu também quero ser alguém na minha vida profissional e não só na minha vida doméstica. Então eu quero sair de casa sim. Você, homem, tem que vir aqui me ajudar a cuidar dessa criança, ajudar a cuidar dessa casa. Nós temos que ser mais igualitários também. Então, as coisas começam a mudar também dentro da divisão da família entre o homem e a mulher, nas questões de gênero. Ou seja, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher nas esferas doméstica e pública. E junto com tudo isso, os estudantes, ali ó, meu último ponto, os estudantes europeus, eles também estavam muito incomodados com a vida. Eles estavam muito incomodados por razões muito parecidas com os jovens norte-americanos. Só que aqui na Europa, a questão tinha mais a ver com esse conflito cultural de você se formar, ter uma carreira e você não poder fazer outra coisa. Então todas essas críticas estudantis começaram a ficar tão acaloradas, tão fortes, que elas eclodiram no maio de 68, que está lá para vocês, ó. No maio de 68. Muito importante vocês guardarem essa data aqui, porque nesse mês os estudantes franceses em uma universidade chamada Sorbonne, eles simplesmente tomaram a universidade. Pior, eles fizeram barricadas nas ruas ao redor da universidade e disseram: daqui ninguém sai, aqui ninguém
entra. Essa universidade é nossa e a gente vai tocar as coisas do jeito que a gente quer. E foi uma verdadeira, assim, guerra civil por 4 ou 5 dias em Paris. Houve um início de tomada do poder pelos estudantes, dizendo que nós não somos igual vocês, né? Nossos pais, vocês mais velhos, vocês geração mais velha, nós somos diferentes. E a gente vai fazer isso aqui para mostrar para vocês como os anos 60 são atribulados. Então, pessoal, percebam que é uma série de questões que colocam em pauta não só uma transformação social, mas, sobretudo, uma revolução cultural. Isso mesmo, uma crítica, olha aqui, ó, uma crítica aos padrões do que se considerava certo e errado, né? Aquilo que vocês podem chamar de padrões sociais, né? A realidade que rolava, eu não quero para mim. Essa história, então, em todas as esferas, né? Essa ideia de conflito, essa ideia de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, para mim, não vale. Essas divisões que fazem o homem ser melhor do que a mulher, eu não quero mais. Essa história de que eu tenho que trabalhar, de que eu tenho que fazer o que você me diz para eu fazer, eu não quero mais. Essa história de consumir, consumir, consumir e explorar os recursos ambientais, eu não quero mais. É aqui também, nos anos 60, que surgem os movimentos ambientalistas e toda essa crítica ao uso das máquinas, ao consumo dos recursos naturais. Então essa história de usar carro, né, usar as máquinas, esse mundo moderno do progresso, da tecnologia, começa a ser criticado. Justamente porque os hippies vão morar em fazendas, em grandes comunidades e tentar ficar mais perto da natureza. Então tem toda aquela conversa de viver nu, né, de viver em espaços abertos, vivendo uma vida tranquilona, que tem a ver com as drogas também, né? As drogas aqui para esses jovens tinha o significado de abrir a percepção da mente, né? De tirar a pessoa dessa racionalidade tecnológica, burocrática, moderna. Então eles exploravam as drogas aos limites, né, para abrir as portas da percepção, como eles diziam. Tanto que aquela banda The Doors tem esse nome em razão de um livro que foi escrito na década de 50 que se chamava As Portas da Percepção, que um autor chamado Aldous Huxley, um inglês, ele usou ácido lisérgico, o LSD, e a partir das experiências que ele teve, ele escreveu esse livro. E falava muito bem do ácido. E aí a banda ali, o Jim Morrison, eles adoravam aquele livro e resolveram colocar na banda o nome The Doors, As Portas da Percepção. Então vejam o que era os anos 60, né? Uma grande transformação, uma grande revolução do comportamento, do padrão. Legal? E o Enem cobra isso de vocês, pessoal. Olha só, no Enem de 2012 veio lá uma imagem dos hippies fazendo uma manifestação contra a guerra, pelo amor e contexto. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68 ou a campanha contra a guerra no Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolos da agitação cultural nos anos 60, cuja inovação relacionava-se. Leiam lá em casa, resolvam a questão, mas relacionavam-se, vou te dar o gabarito, relacionavam-se sobretudo à unificação das noções de libertação social e libertação individual. Legal? Fornecendo um significado político ao uso do corpo. Isso mesmo, agora não se trata de uma manifestação como os socialistas faziam, uma ideia de mais igualdade social. Eu também sou diferente.
né? Então é na década de 60 que nós vemos todas essas bandeiras diferentes da esquerda se levantando. Não é mais igualdade econômica, não é mais igualdade aos trabalhadores. Agora é as mulheres, os ambientalistas, os estudantes, os jovens, os gays. Todas essas minorias têm suas reivindicações, têm suas demandas políticas. E é claro, a ideia de corpo, aqui para os anos 60, com essa ideia de amor, está no meio. Adoro essa frase, para você pensar, vou escrever para vocês aqui. É uma politização do corpo. Interessante, né? Você politiza o seu próprio corpo. Conversando sobre gênero, conversando sobre o uso das máquinas, conversando sobre quem você é. Tá bom? E aí também trouxe para vocês, pessoal, só para vocês guardarem, que a conversa sobre o Martin Luther King é muito importante. No Enem de 2012, eles trouxeram lá um trecho do famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, que o Martin Luther King proferiu em Washington, numa das maiores demonstrações de força do movimento negro norte-americano, e perguntaram para vocês lá, o cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 50 conduziu à mobilização social. Nessa época, surgiram reivindicações que tinham como expoente o líder religioso protestante, o pastor Martin Luther King Jr., e objetivavam o quê? Leiam lá a questão, resolvam ela com vocês e entendam por que o gabarito é a conquista de direitos civis para a população negra, para acabar com o apartheid que existia, sim, nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então, anos 60, um tema legal, um tema divertido, um tema bacana de a gente entender pelo seu viés sociológico e que pode sim aparecer no seu Enem. Legal? Fica esperto, estuda, resolva as questões, puxe a prova do Enem, resolva todas as questões lá e a gente continua conversando, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima, até a aula 10 de Sociologia. Tchau, tchau.